Maligno na linguagem popular, mas mal interpretado, erroneamente usado. Gente, será que o problema do diabo foi que ninguém entendeu o que ele queria dizer até agora? Ô, coitado. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @pensador.ph, fazendo justamente essa pergunta para os meus seguidores, fazendo essa pergunta para você, né? Afinal, o que é o diabo para você? E aí eu prometi responder lá, comentar nos stories cada resposta, mas foram tantas respostas interessantíssimas, engraçadas e provocativas, inclusive, que eu decidi trazer aqui para o canal do YouTube, nesse vídeo um pouquinho mais longo, para a gente refletir, afinal, o que é essa figura do diabo ao longo da história, ao longo das representações das religiões e como ela pode interferir nas relações interpessoais, nas relações em coletivo, né? Quer seja você uma pessoa religiosa, quer seja você uma pessoa não religiosa, quer o diabo ou essa figura esteja presente na sua religião, quer não esteja, direto ou indiretamente, essa figura faz parte do imaginário popular do nosso cotidiano. Porque olha só o que um seguidor respondeu lá, né? O que é o diabo pra você? E ele respondeu: será que sou eu? Porque minha avó só me chamava assim quando era pequeno. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião, e se você está chegando agora no canal Numinário, já aproveita para se inscrever, porque aqui a gente aborda a religião de uma maneira acadêmica, científica, e é claro, você pode ter a certeza que ninguém aqui está querendo te converter a nada, muito pelo contrário. A gente está querendo entender qual foi, qual é e qual será o papel da religião e das tradições religiosas no mundo e na vida das pessoas, quer seja eu, quer seja você. E eu vou chamar essa série de vídeos como O Pensador Responde, porque eu sempre vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram sobre algum tema geral que toca a religião para vocês responderem e eu trazer aqui a gente começar a refletir sobre elas. A de hoje é: que é o diabo para você? E a seguidora El Address respondeu: como começou o mito do diabo? Eu adoro quando vocês respondem a pergunta com outra pergunta, né? Tipo, para, vamos botar a ordem aqui pra gente começar do começo. Então, o diabo nem sempre vem com a mesma representação, nem com os mesmos nomes ao longo da história e nas diferentes tradições religiosas. É o tinhoso, é o caipiroto, é o coisa ruim. Enfim, por mais que haja variações, essa figura sempre vem como um antagonista de Deus, o antideus, digamos assim. Mas o problema é, onde se origina o diabo? O diabo é uma criação de Deus? O diabo seria um deus em si? O diabo seria uma entidade propriamente dita, ou o diabo são relações? O diabo está dentro das pessoas, o diabo está fora das pessoas, está nas coisas. Onde é que está o diabo? Independente de onde ele esteja, sempre tem essa regra. Ele é um antagonista do bem, antagonista de Deus. Por exemplo, lá no zoroastrismo, que foi uma das primeiras religiões monoteístas que a gente tem notícia na história, lá na Pérsia, que hoje é a região do Irã, existia então esse Deus primordial e também tinha sua contraparte, né? A sua energia primordial negativa, maligna, responsável por instaurar o caos, a morte, a escuridão na criação. No Islã, a gente também tem a figura do Shaitan, né? Do Satã, que foi aquela figura que tentou impedir com que o profeta Mohammed cumprisse o seu papel de profeta aqui na Terra, né? E difundisse a palavra de Alá no Alcorão. No budismo mesmo, a gente também tem essa figura de Mara. Siddhartha Gautama foi o Buda, né? O indivíduo que saiu de uma vida ordinária, alcançou a iluminação e decidiu, uma vez atingido o Nirvana, voltar para resgatar todo mundo. Só que Mara foi essa figura que apareceu durante o caminho do Buda e falou assim: troca de lugar comigo. Todo mundo fala que você é muito bom, você é quase um santo e tal. Eu queria estar nesse seu lugar aí, né? Então, assim, o Mara foi essa ilusão que tentou negociar a iluminação com o próprio Buda, né? E obviamente não conseguiu. Mas assim, essa figura do diabo que nos chega hoje em dia vem principalmente do cristianismo, que por sua vez faz parte de uma das religiões abraâmicas, né? Uma das 3 religiões abraâmicas. E é nessa perspectiva do cristianismo que eu vou me deter hoje, pra gente continuar a nossa reflexão sobre o que é o diabo. Aí outro seguidor respondeu o seguinte: o diabo é uma justificativa para a existência do mal. Porque assim, vamos tomar então o contexto do monoteísmo, que existe um criador do universo, né, de tudo que existe, onipotente, onisciente, onipresente. Se Deus criou tudo, será que ele criou, inclusive, o diabo? Quer dizer, se Deus é bem, se Deus é puro amor, como é que pode existir ódio no mundo? Como é que pode existir maldade no mundo?
Se ele é o criador de todas as coisas, então quer dizer que a bondade criou a maldade? Quer dizer que o amor criou o desamor e o ódio? Quer dizer que a paz criou a guerra? A teologia cristã, né, e monoteísta, ela precisa lidar com essas questões que são paradoxais. Se Deus é o comandante supremo do mundo, quando o diabo, ou a maldade, ou o ódio age neste mundo, Deus não teria poder sobre ela? Porque se ele tivesse poder sobre ela, por que ele não eliminaria essa força diabólica no mundo? Ou por que ele sequer permitiria a existência de guerra, de ódio, de maldade no mundo? Seria Deus tão sádico assim para criar algo que colocasse em prova a sua própria criação? Tanto é que a figura lá da serpente no Éden muitas vezes é associada com o diabo, né, com a maldade, embora não haja referências diretas no texto sagrado para essa associação. O que temos lá no Gênesis é que essa força que corrompe a humanidade, na verdade, descende dos anjos, que contrariaram a vontade divina utilizando seu livre-arbítrio e desceram até a terra e se reproduziram com as pessoas. Os filhos dessas relações para o Antigo Testamento eram chamados de Néfilins, eram gigantes que aí colocaram terror no mundo. E aí tem toda uma dinastia, né? Inclusive o dilúvio lá de Noé veio para limpar a terra dos gigantes e dessa linhagem que descende da revolta ou da desobediência de alguns anjos. Agora, se essa resposta que a religião dá para a existência da maldade no meio de uma criação de um Deus absolutamente bom é satisfatória, aí existem milênios de discussões e teorias e manobras para tentar encaminhar essa questão. O importante aqui pra gente é que, independente dela ser resolvida ou não, o diabo, a maldade, a guerra, o ódio existem aí. E isso, consequentemente, pode colocar medo nas pessoas. Outro seguidor falou assim, foi uma estratégia teológica para espalhar o medo. Quer dizer, o medo pode ser sido em um primeiro momento o que gera uma personificação, uma objetificação do diabo, até mesmo para a gente poder ter algo a lutar contra, mas essa pessoa está falando assim, não, na verdade, ela foi uma estratégia teológica. O diabo é uma criação teológica para espalhar esse medo. E isso é muito sério, gente, porque isso implica relações que precisamos analisar um pouquinho mais a fundo. E para isso eu vou abrir aqui O Diabo, esse livro do Philip Almond, que eu recebi da editora Vozes, que inclusive foi o que eu estou utilizando, que me deu essa ideia, né, para trazer essa caixa de perguntas e essa reflexão pra gente. O Philip Almond, nesse O Diabo, uma biografia, que eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês, na descrição, ele vai trazer que a primeira vez que o diabo apareceu, essa figura apareceu no pensamento cristão, foi por Justino Mártir, lá no século II, depois de Cristo, né, em sua primeira apologia do cristianismo. E aí esse Justino Mártir, ele tenta pela primeira vez responder todas essas questões que a gente está colocando. Ele identifica alguns comportamentos do demônio, como sendo temores e punições que aplicavam, em parte, a oferenda de sacrifícios, incensos, libações, escritos mágicos. Então, assim, ele começa a delimitar e caracterizar aonde é que o demônio pode ser localizado. E assim, essa estratégia teológica pode estar ligada à demonização de outras religiões que, por sua vez, utilizavam escritos mágicos, sacrifícios, libações, incensos e tal. Então, nesse sentido, pode ter sido, sim, uma estratégia consciente ou inconsciente da igreja, da teologia, para falar tudo que não é cristão é obra do demônio. Tudo que não é cristão deve ser combatido. Tudo que não é cristão deve ser classificado como maldade ou ódio. E aí, esse é o grande problema, né? Porque aí o diabo começa a ser um artifício da igreja para demonizar as demais tradições. Tanto é que o Barbosa, o seguidor, vai responder assim: o diabo foi uma boa alegoria para demonizar ou questionar. Ou seja, se calhou, desde lá do século II, do diabo ser esse instrumento de você categorizar outras religiões e tradições e comportamentos que não fosse o cristianismo como sendo mal, quer dizer, tudo aquilo que questionasse o cristianismo também poderia ser caracterizado como diabólico. A Bruna Costa falou assim que o diabo é o bode expiatório. Quer dizer, o diabo é sempre o outro, é aquele que vai levar a culpa pelo outro. Nesse sentido que a gente está discutindo, o diabo começa sendo essa figura sem rosto, que pode assumir o rosto de quem
for mais conveniente atribuir essa maldade. A depender do interesse, o diabo pode assumir o rosto de qualquer pessoa, em quem a gente quer, sabe, varrer a maldade nossa, a nossa ira, a nossa perversidade para debaixo do tapete. O Felipe Aca disse, inclusive, que o diabo é o... E eu não vou falar nomes aqui, porque senão não quero responder judicialmente chamando os outros de diabo aí, e não quero também contribuir para essa questão do bode expiatório. O Fui Lá Já Volto respondeu: o diabo é alguém do astral a quem responsabilizamos por nossa ira. É interessante porque agora esse seguidor aqui traz essa questão do bode expiatório, mas coloca a responsabilidade no indivíduo, em mim, em você. Será então que a maldade do diabo não está neste ser, mas é nós que projetamos, já que o diabo pode ser essa entidade sem rosto? Será que é nós que projetamos a nossa maldade, a nossa ira, a nossa natureza humana nessa figura? Será que o diabo é essa figura que o Rian disse, um bode expiatório criado para justificar a maldade humana? Aqui tem outra camada muito interessante. Porque, ao contrário de pensar que o diabo é a personificação da maldade absoluta, assim como Deus é a personificação ou a manifestação da bondade absoluta, aqui o diabo é a projeção da maldade que se encontra dentro das pessoas. Quer dizer que a humanidade não é vítima da maldade. A humanidade é aquela quem cria a maldade e coloca nesse bode expiatório para terceirizar a responsabilidade e a culpa aí. Tanto é que o Anderson Júnior falou assim: de acordo com Durkheim, Deus é a expressão da sociedade. Por que não colocar o diabo nesse bojo? Porque Durkheim, para quem não sabe, é esse sociólogo que disse que todas as religiões, todos os rituais, todas as mitologias, na verdade não são nada transcendentes. Elas são criações humanas para a gente conseguir viver em sociedade. Então a gente cria sistemas de crenças, sistemas de símbolos, de mitos, para a gente se organizar coletivamente. Então, assim, a religião não passa mais do que um fato social. Deus não passa mais do que esse elemento normativo para a gente se dar bem. No caso, o Rian está perguntando aqui, será que o diabo não é a expressão maligna da sociedade? Não é aquilo que cria desordem, atrito naquilo que a figura divina está tentando ordenar e coadunar em harmonia? Porque é interessante a gente pensar também na etimologia do termo diabo. O diabólico, segundo a etimologia, é aquilo que disjunta, aquilo que separa, aquilo que causa uma cisão, ao contrário do simbólico, que é aquilo que junta, aquilo que coloca, que cola duas partes em um objeto só, em uma coisa só. Neste caso, será que o diabo não seria simplesmente a manifestação diabólica da sociedade? Quer dizer, essa força que faz com que a sociedade se separe e que cause mal a si mesma? O Léo Arguello também foi por essa via, assim. Ele falou assim: o diabo é a parte do lobo na qual o homem não quer dominar e não quer se responsabilizar. Aqui com a resposta do Léo eu lembro daqueles iluministas, né, que a gente aprende na escola com a máxima do o homem é o lobo do homem, né? Será que o homem também não é o diabo do homem, né? A pessoa não é diabo da outra pessoa e não quer se responsabilizar com isso e portanto cria essa projeção externa, exterior a ela, né, que pode ser utilizada, como a gente disse, como um bode expiatório. Não obstante, a Lara Pollix falou: o diabo é o outro, mas às vezes o diabo sou eu mesmo. Exatamente. A gente está começando a internalizar essa figura aí do diabo, da maldade, né? Ele está começando a possuir as pessoas aí, o interior, a subjetividade das pessoas. Porque assim, se o diabo ele é uma manifestação da maldade coletiva, social, da humanidade, quer dizer, você, eu, nós somos humanos, então quer dizer que a gente deve poder funcionar como diabo para os outros, quando a gente faz a maldade para os outros. E eu lembro do filósofo francês Sartre, ele diz, uma das máximas mais famosas dele, né, o inferno são os outros. Não há inferno. O inferno está na relação. Quando o outro me convoca ou me denuncia a maldade que está em mim, aí é o inferno. Porque ninguém quer reconhecer que é mal. Ninguém quer reconhecer que existe essa crueldade dentro de si. Então o inferno são os outros porque a gente, quando olha no rosto das outras pessoas, quando a gente olha, mira no rosto do diabo, ele também fala: será que eu não sou você? Fazendo jus a essa afirmação, o Leandro falou assim: o diabo
é um narcisista de estimação. Será que muitas vezes a fixação que se tem nessa figura do diabo enquanto personificação da maldade, enquanto um antideus, na verdade não é a própria pessoa ou a humanidade vendo ou contemplando e exercendo o seu poder de ser mal? Porque a maldade implica em um poder, em um jogo de poder. Quando você faz a maldade para uma pessoa, teoricamente você está disputando um poder sobre ela. Então, contemplar a própria maldade, contemplar o diabo, contemplar essa figura ao longo da história e se orgulhar dela pode ser, inclusive, um caso de narcisismo, né? Para começar a apontar um pouquinho aqui para a psicologia da religião, que a Beatriz, inclusive, traz, né? O diabo não passa da nossa consciência. Está na consciência de que você, de que eu, nós podemos fazer o mal para os outros. No que o Fabrício falou, o diabo não existe. Ele é uma invenção do ser humano. E aí eu lembrei também da epígrafe desse livro aqui, O Diabo, uma biografia do Philip Almond, pela editora Voz. Olha só que interessante. Mesmo sendo ruim do jeito que é, o diabo pode ter sofrido abuso, pode ter sido falsamente acusado e acusado sem razão, quando os humanos não quiseram levar a culpa sozinhos e despejaram sobre ele seus próprios crimes. Justificativa da maldade no mundo, produto do medo, instrumento do medo, criação da sociedade, criação da nossa consciência, da consciência humana. Essa figura permeia todas essas camadas da nossa existência. Mas o Cassiano colocou uma questão assim que sintetiza bastante. O diabo é a simbologia do mal e uma crença entre o sagrado e o profano. Dito tudo isso, é interessante a gente pensar novamente o diabo como sendo este símbolo. É um símbolo do que separa. E o Cassiano deve ser meu aluno, hein? Porque ele usou aqui entre o sagrado e o profano na resposta dele, que é justamente o nome do curso que eu estou oferecendo para a gente aprender como estudar religiões, né? São 27 aulas divididas em 7 módulos, totalizando 9 horas de conteúdo certificado para a gente mergulhar a fundo no estudo da religião, principalmente nas categorias de sagrado e o profano. Como é que o sagrado se manifesta na história, como é que o sagrado se manifesta no espaço e no tempo ao longo das mais diversas tradições. E aí ao longo deste percurso a gente trabalha justamente isso, né, que o Cassiano trouxe. Uma crença entre o sagrado e o profano. Então o diabo pode ser realmente esse símbolo que está presente aí nesse jogo entre o sagrado e o profano. O que se situa dentro, fora, a nível social, a nível psicológico, a nível antropológico, a nível filosófico. Um capanga de Deus para nos bater nos dilemas existenciais em uma noite escura. Foi o que o Augusto respondeu de uma forma poética, que quase existencial, né? E tem toda aquela representação também que quando a gente nasce, a gente tem um anjinho do lado e um diabinho do outro, né? O anjinho fala pra gente fazer coisas boas e o diabo vai nos colocar para maldade ou para aquilo que não é bom pra gente. Ela simboliza essa tensão entre o sagrado e o profano, entre o bem e o mal, esses dilemas existenciais que nós todos e nós todas somos constantemente colocados para refletir. E mais do que refletir, para decidir fazer ou não fazer isso. Quais são as implicações disso ou daquilo? Será que eu vou causar mal ou bem para aquela pessoa? Será que eu vou causar mal ou bem para mim mesmo? Eu estou agindo certo ou eu estou agindo errado? No sentido existencial, como o Augusto está colocando aqui, quando a gente para e olha para a existência e encara o nada, e encara a maldade no mundo, como ser possível achar sentido, força para se viver diante do caos? E o caos, justamente, é o diabo que vem nos bater nesse dilema existencial que a gente se encontra muitas vezes durante a vida. Mas o bonito é que o Marco disse, o diabo é uma situação momentânea. Olha que interessante, pela primeira vez aqui em toda a nossa discussão, alguém respondeu que o diabo está ligado não a uma questão de ser, uma questão de algo que existe ou não existe, mas o diabo é uma dimensão temporal.
O diabo é uma situação momentânea. Olha que interessante isso. Quer dizer, se existe toda essa maldade, se existe esses dilemas, se existe toda essa atribuição da maldade, da culpabilização do outro, né? Se existe toda essa tentação de deixar de fazer sentido na vida, ela é apenas uma situação momentânea, ela não perdura. O diabo é um instante que passa. O diabo é uma situação, é algo que acontece, ele em si não tem existência. Por ser uma situação, é algo que pode ser transformado no tempo, ela pode ser convertida. A maldade do diabo, a maldade nossa, minha, sua, que é demonizada, a atribuição dessa forma diabólica para outras pessoas, isso tudo é uma situação que deve ser combatida, é uma situação que deve ser revertida, que deve ser superada. Olha só que bonito pra gente terminar. E tanto é que é uma situação momentânea que o Júnior diz: diabo é o que eu grito quando bato o dedinho na quina. Errado não tá, né? É um sentimento, né, passageiro, que você grita, que você fala, algo ruim que te acontece, você pragueja, existe o mal, mas ele não tem origem, não tem, é uma situação, como o Marco disse, né? Então, olha só como que uma única pergunta pode trazer muitas discussões e pode ser desdobrada em várias dimensões teológicas, sociais, filosóficas, psicológicas, existenciais e sempre com humor, né? Este é o meu papel enquanto cientista da religião. Pegar temas que aparentemente são muito duros da gente responder, inclusive muitas vezes tabus, porque quando eu perguntei o que é o diabo, vários seguidores falaram: nossa, não quero, tá amarrado, né? Não, a gente precisa trazer esses termos, esses conceitos, essas ideias, representações, para a gente discutir, até mesmo para entender qual é o poder desses termos, desses conceitos na nossa vida e na vida em coletividade também. Essa é a minha proposta aqui para vocês, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham refletido, pensado e se inscrito aqui no canal do Numinarium. E aí, para participar e enviar a sua resposta, já sabe, entra lá no meu Instagram, @opensador.ph, que vira e mexe eu vou abrir uma caixinha para fazer perguntas para a gente trazer e refletir aqui neste canal. Grande abraço e a gente segue juntos.